E aproveitando a oportunidade, né? Já que aqui mesmo eu faço a minha escala, né, já que eu sou responsável por esse pregador, e sinto eu a necessidade, né, ainda que pregue, que eu pregue quase todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia, mas sinto a necessidade de ouvir, né? Não só de pregar. Mas também sinto a necessidade de estar aqui nesse altar, tá bom? Para nós compreendermos mais a veracidade do texto bíblico, da palavra de Deus, a qual nos foi revelada, e indiferentemente se alguém esteja nessa casa porque precisa de um milagre, certamente o milagre vai vir logo após você ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Uma vez a palavra de Deus saindo da sua boca, ela jamais retornará para ele vazio. Já observando que na esfera que nós vivemos, espaço e tempo, nós sabemos, segundo o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Ciente disso, ainda percebemos que muitas pessoas estão guerreando a guerra errada e não estão sendo aptos para serem alistados para realmente vencer a peleja em que estão guerreando. Mas creio eu, se nós estamos sendo trazidos para a casa de Deus e para a sua presença, é porque Deus quer nos revestir das armaduras certas e nos também dar a ferramenta apropriada para que você consiga vencer essas suas lutas e desafios que o próprio Deus tem permitido na vida de muitos que aqui estão, para que o seu poder seja revelado e que nós sejamos aperfeiçoados na boa vontade de Deus. Ciente também de que nós estamos verdadeiramente no princípio de dores. E o próprio Jesus falou que nos últimos dias nós íamos ver então muitas coisas que eu pensei que na minha eternidade, isso quando eu ainda era jovem, eu achei talvez que eu nem chegaria na idade que eu tenho hoje, porque já estou na minha idade. Né? Eu fui fazer uma visita agora, né? E observei que dentro da casa tinha casais, tinha mãe, e muitas das vezes a gente entra em lugares, eu não me importo com isso. Eu sei que muitas pessoas têm tentado trocar sua personalidade ou ocultar a sua idade. Muitas pessoas nem identidade têm. E às vezes eu chego em alguns lugares e algumas pessoas parecem que querem mudar a identidade. Alguns ficariam alegres com isso, porque muitos que estão numa meia-idade ou passaram dela querem ser jovem. Irmãos, eu não quero ser jovem jamais, de novo. Eu gosto muito de estar na minha meia-idade e quero ficar mais maduro do que eu já sou. Porque aprendi, então, nessa meia fase da minha vida, a ter mais responsabilidade e assumir os compromissos com mais sinceridade. Começamos a botar os pés no chão e sabemos para onde estamos indo. Mas quando eu era menino, algumas pessoas me induziam a fazer coisas que eu não sabia que era ruim para mim. Então hoje, entrando em alguns lugares como hoje, quando eu disse que eu estava já na carreira dos 60, eles não queriam acreditar. E às vezes nem eu acredito. Porque Jesus é bom para nós, não é, irmão? Isso é o que a realidade da vida nos mostra, como eu já preguei para os irmãos. Que uma coisa nós não podemos vencer, é o tempo. O tempo mostra para mim, para você, para qualquer um, que nós somos batíveis, nós não somos imbatíveis. O tempo tira a tua força, faz a tua pele enrugar. Isso, dentro dessa jovem, desse jovem que estão aqui hoje, não vai ficar esticadinho não, tá? Eles vão colher com o tempo. Meus cabelos não vão embranquecer. As forças na perna vai acabar. E daqui a pouco a tua mente vai dizer para você que você esqueceu o nome da mãe, dos filhos e dos netos.
Isso quer dizer que o tempo está nos mostrando que nós não somos infatíveis. E tudo isso nos aponta para um princípio de fim. Se não for desse tempo, da geração, ou do planeta, ou do sistema, mas está apontando para o fim da nossa vida. E é aí que o escritor Salomão deixou registrado um dos seus pensamentos e ficou eternizado na Bíblia, que o bom não é o princípio das coisas, e sim o fim delas. É por isso que nós devemos lutar enquanto é dia, porque a hora que a noite chegar, o tempo vai dizer para você que você não consegue vencer uma noite, porque você vai ter que derrubar o teu corpo na cama para descansar, para você ter força no outro dia para levantar. Estou falando de lutar, de batalhas, de guerras, que muitas das vezes nós estamos incluídos dentro de muitas delas, e nós não percebemos que nós estamos sendo alistados para guerrear. E muitos de nós estamos achando que Deus tem que fazer todas as coisas por nós, e nós não devemos fazer nada. Por isso, dentro dessa construção e esse pensamento que eu creio inteiramente em Cristo, quero implantar, ou pelo menos fazer a exposição do texto bíblico, que nos fala o Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus. Um acontecimento que aproximadamente 2.600 anos atrás, quando nas terras de Gadara, um lugar completamente inóspito, um lugar que não deveria estar habitado. Isso, as terras de Gadara, segundo a luz da Bíblia, era um lugar que um povoado começou a se expandir, e dentro daquele povoado não existia ainda pessoas que realmente estivessem com o intuito de seguir os princípios, ou pelo menos a ortodoxia da palavra de Deus. Eles estavam vivendo uma vida como muitos nos dias de hoje no mundo odiaram o que nós vivemos. Muitos estão, como nos dias de Noé, Gênesis 6, comprando, plantando, casando e se dando em casamento. E assim era Gadara, um povoado que estava crescendo. E na medida que esse povoado crescia, também pela ausência de Deus, ou da sua palavra, o mal também prevalecia. Todo espaço que não existir luz, com certeza, ali vai habitar a escuridão. Então, Gadara vivia debaixo de uma cortina de escuridão. Porque para nós viver na escuridão, nós não precisamos estar endemoniados. Basta nós estarmos longe da verdade. Nós já vivemos na escuridão. Porque o próprio Jesus disse, ou pelo menos o salmista, deixou registrado no Salmo 119, versículo 105, ele disse: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para iluminar meus caminhos. Gadara é um lugar que muitos não queriam passar por ela, da fama, que parece a minha cidade. A minha cidade, nos anos pelo menos 85 por aí, quem passava na minha rua eu tinha que ter licença. Isso de faca, tiro, terrível. Gadara era um lugar que as pessoas evitavam transitar por entre ela, e os moradores que ali estavam viviam uma cena de terror, segundo a luz da Bíblia. Vejo eu Jesus então chamando os seus discípulos amados e intimados. Depois de despedir a multidão, mandou os discípulos entrarem no barco e disse: atravessamos para o outro lado. A Bíblia diz então que Jesus se assentou-se na polpa do barco e adormeceu. E os discípulos foram levados pela força da água. Mas o vento, em meio à trajetória, começou a soprar. E a Bíblia diz que a força do vento levantou então com ímpeto as ondas daquele lado. E começou a se fazer uma revolta. E a Bíblia diz que a água começou a entrar dentro do mar. Os discípulos começaram a se apavorar, se assustar. E a Bíblia diz que então um dos discípulos
vai até Jesus e diz: mestre, não te importa que nós estamos perecendo? Então Jesus, despertado do seu sono, vai então para outra polpa, se põe em pé, e ele fala com o vento e diz: cala-te, vento, e aquieta-te, mar. E os discípulos que estavam muito familiarizados em ver Jesus dizer para o cego: enxergue, eles estavam acostumados a ver Jesus dizer ao paralítico: levante-a. Mas eles não estavam acostumados a ver Jesus falar com o vento. E na medida que o vento obedece, o mar se aquieta. O espanto se apodera daqueles que diziam saber quem Jesus era. E agora eles estão indagando entre eles e dizendo: quem é esse que até o vento e o mar ele ordena e obedece? Espantado com o que Jesus estava fazendo, Jesus chega diante deles e repreende a dureza de coração. Jesus chama de pouca fé. A pouca fé no coração de muitos leva a uma dureza, uma resistência de receber aquilo que nós desejamos na mão de Deus, porque a fé nada mais é do que nós nos rendermos e confiarmos 100% naquilo que nos gerou e nos chamou. A Bíblia diz que Jesus disse: epa, homens de pouca fé. Volta de novo para a polpa e se aconchega no cantinho do barco e deixa a viagem seguir. Porque depois que Jesus falou com o vento e com as águas, a Bíblia diz que tudo se fez uma grande bonança. A palavra bonança aqui não é só calmaria. A palavra bonança no original quer dizer que Jesus fez o vento se calar, o mar se aquietar e trouxe paz para o coração daqueles que estavam aflitos. Porque é isso que Jesus faz naqueles que estão no barco com Jesus. Pode chegar dentro do barco atribulado, aflito, abatido, pode chegar da forma que chegar. Jesus vai dar ordem à tempestade, vai se acalmar e você vai sair daqui com paz no teu coração para receber o milagre de Jesus na noite. A Bíblia diz então que agora os discípulos propriamente não estão sabendo qual é a rota, onde a bússola vai levar. Mas a bússola ali é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conduzindo o barco na direção certa. Para onde esse barco está sendo levado a um lugar inóspito. É onde muitos estão querendo mudar de bairro. Porque o texto bíblico diz que ali morava então um homem, não uma casa. Isso, bonita como a tua. Não. Esse moço morava nos sepulcros, para não dizer cemitério da época. A Bíblia diz que esse moço tinha sido tomado por uma legião. E eu já preguei isso, e você, bem breve, na explicação por que esse moço estava dessa forma. O diabo não entra em nenhum lugar, é o que eu sempre digo para todos e para mim mesmo. O diabo não consegue atingir, prejudicar. Ele é diabo e nós somos humanos. Ele é eterno, e ainda que nós sejamos eternos, mas ainda estamos num corpo ainda material. Num corpo decaído, esse corpo vai ter que passar pelo processo da morte. O diabo não morre. Mas mesmo assim, o diabo, sabendo que ele tem toda essa força contra mim, contra você, ele não pode tocar em você, nem em mim, nem em qualquer outra criatura, mesmo que não for filho de Deus. Porque os filhos são aqueles que aceitaram Jesus, os criaturas são aqueles que ainda vão aceitar. O diabo não pode tocar nisso. Por quê? Porque Deus colocou um anjo para guardar essas pessoas. Mas por causa da negatividade, que eu chamo de pecado, o diabo tem uma legalidade, uma brecha, uma porta aberta. Quando existe essa brecha na muralha, na porta, na janela, no telhado de qualquer ser humano, o diabo ele vem se filtrando. E foi isso que aconteceu em Gadara. Segundo os sábios, dizem que agora Gadara era um lugar que era um lugar de altares a ídolos, para não dizer demônios. Por quê? Porque tem um judeu
que praticava, observava a ortodoxia, a doutrina do judaísmo, iria apacentar porcos ou iria permitir que as pessoas apacentassem porcos na sua parte ou território geográfico, pedaço de terra. E a Bíblia diz que ali existiam muitos pastores de porcos. Segundo a lei de Levítico, diz que Deus abominou. Então, a prática de matança ou de criação de porcos. Porque o porco, pela lei de Deus, é um animal impuro e imundo. Mas a Bíblia diz que Gadara tinha os apacentadores de porcos. E segundo os sábios, esses porcos, eles não eram usados só para o alimento. Isso era uma abominação para os judeus. Mas eles eram usados para alguns sacrifícios. Sacrifícios a deuses pagãos, que fez com que Gadara fosse um lugar, uma casa de demônios, onde esses demônios começaram a atormentar toda a cidade e conseguiram achar um homem, um moço. Segundo os mestres da Torá, diz que esse moço, quando foi tomado, tinha uma virilidade. Ele foi crescendo e os demônios foram entrando pela legalidade, que não só os moradores davam, mas também, quem sabe, a própria família desse moço. E a Bíblia diz que quando Jesus chega nas terras, ele andava num barquinho com os seus discípulos. Então esse moço, ele está com uma legião. Alguns dizem que legião é o número dos porcos que estão escritos na Bíblia. Se engana. A legião não é consistida ou um conjunto de 2.000 homens. Uma legião romana é constituída por 6.000 homens. Então, quando Jesus coloca seus pés nas terras de Gadara, desce do barco, então no mundo espiritual começa a haver, eu vou chamar de terremoto no mundo espiritual. Tá bom, irmãos? Veja bem, a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Acabei de dizer, se nós apagarmos as lâmpadas aqui, aonde não houver a luz, as trevas vai predominar. Em Gadara não existia nenhuma parte escrita na Bíblia que existe alguém ali que tinha Deus no coração, pelo menos a palavra de Deus. Não. Aquele ambiente estava completamente em trevas. E agora Jesus chega com os seus discípulos e o próprio Deus pisa ali. Imagina o impacto que isso dá no mundo espiritual. Eu estou dizendo que Gadara era um portal de demônios. Eu sei o que é isso. Portais de demônios. Tá bom? Para quem passou no espiritismo, eu me lembro. Começamos os rituais, 7 horas da noite. Às 7 até a meia-noite era o seu 7. Isso mesmo. Os demônios que dizem que faz o bem, conversa mansa. Mas depois da meia-noite, os portais se abrem. E quando os portais se abrem na meia-noite, hora cheia, então os demônios que estão retidos nos ares, eles começam a passar por esse portal quando alguém os invoca ou dá legalidade. Então se invocaram os 7 facados, o Exu da encruzilhada, a pomba vira, o Exu caleira. Esses demônios, quando eles passavam pelo portal, que hoje entendo eu, pela Bíblia, e descia no corpo do cavalo que estava no centro, e nós estávamos lá, eu e minha mãe. A galinha que estava lá amarrada, o demônio entrava no corpo do homem, já pegava o pescoço, e a galinha partia para a mão e meio do sangue. Como se não tivesse tomando um copo d'água. O grito dentro do quarto de 3x2 parecia ser um inferno. Ele dava um grito que transpassava a alma. Eu era só uma criança. Misericórdia. Eu me lembro uma vez que eu levei um susto tão grande. Eu não podia agarrar a pessoa da minha mãe, ficar sentado ao lado do outro, não podia sair daquele movimento. E o susto que eu levei, o Espírito me desceu e deu aquele grito, aquele partinho. Já era 1h da madrugada, no escuro, velas acesas, no altar cheio de santos. E eu cruzei minhas pernas tremendo. E quando eu cruzei, o diabo disse: descruza
Jesus a perna, porque aqui eu não quero ninguém perna cruzada. Sabe o que isso representava? É que eu estava lembrando ele do sinal da cruz. Eu não sabia disso. E alguns dizem, ou pelo menos a luz da Bíblia diz que quem é crucificado como Jesus, ele era levado para a morte de cruz, era porque era maldiçoado, era uma pessoa maldecida. Mas se você faz o sinal da cruz, já sabe o que aconteceu na cruz, o sacrifício de Jesus. Imagina Gadara recebendo um portal aberto para entrada e saída de demônio. As pessoas lá oferecendo rituais de porcos e cultivando, ou seja, criando porcos. Um ambiente totalmente inapropriado para que o próprio Deus viesse entrar e resgatar aquelas pessoas. Então, foi assim que Jesus chegou naquele ambiente, como muitos dos ambientes que Jesus chega, na tua casa, no teu lar, na tua família. Eu fico impressionado porque tem gente que pede para Jesus entrar na casa. Eu estou lá na minha casa. Mas se tem uma casa que Jesus quer entrar, é a casa do teu coração. No teu coração, no meu coração, tem um monte de coisa aí que Jesus precisa arrancar. É ali que os demônios querem fazer morada. Com ódio, com mágoa, com frustração, decepção, com rancor e tantas outras coisas. A Bíblia diz que quando Jesus chega ali, o ambiente ali é escuro, é tenebroso. E a Bíblia diz então que quando Jesus pisa ali, a luz começa a se manifestar. É uma corrente de energia para quem tem intimidade com o Espírito Santo. Quando você ora, tá bom? E não sou só eu que falo isso. A Bíblia fala isso e muitos dos homens de Deus, como Berim, Beligrão, Catecuma e tantos outros que já não estão conosco, que a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, quando ele vem e se manifesta em você, não é só uma plenitude, é uma energia. Você leva um choque. Quantas vezes eu levei esse choque? Vai para ele. Quando ele vem e se manifesta na tua vida, ele quer deixar uma impressão em você, você leva aquele choque de sou eu. Tá bom? Nem te toquei, foi só uma fagulha, uma faísca. Imagina, agora o próprio Deus pisou nas terras de Gadara. Não era faísca, fogo puro, labareda, o mundo espiritual. E vai invadindo Gadara, as regiões montanhosas, mata, onde tinha a região das trevas, a luz de Deus agora estava cobrindo as trevas e trazendo luz para todos aqueles moradores. E a Bíblia diz que a luz, ela vai expulsando as trevas. Onde é que ela vai expulsar as trevas? Lá no sepulcro, onde o endemoniado tinha levado o corpo daquele homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá tinha um moço que era atormentado por uma legião. Essa legião pegava o moço e levava para o fogo, jogava ele no fogo, e Deus ia lá e fazia ele sair do fogo. Tentava jogar na água para matar afogado, ele ia lá e era arrancado pela misericórdia da água. Os moradores tentavam. E de repente, o demônio possuía o moço e chegava lá, pegava pedras pontiagudas e começava a cortar. Então o corpo do moço era assim que eles viam o moço tramitando, pegando para um lado e para o outro. As pessoas lá de Gadara disseram: não, vamos dar um jeito, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Imagina o pai e a mãe, vendo a situação do filho, pediu ajuda para os cidadãos, me ajuda, e não para, aí, no cemitério lá na Copa, não era dentro do cemitério. Os historiadores querem dizer que ele ia lá, abria o sepulcro e entrava dentro do esquife, dentro do caixão, junto com o morto. Porque demônio, o nome Beelzebul, quer dizer Senhor das moças. Tem moça lá na tua casa? Tem? Se não tem, faz o seguinte: deixa um pedacinho de carne lá, jogado em algum lugar lá. Deixa uns 2, 3 dias. Você vai começar a sentir um cheiro. E você nem precisa saber onde está. Você vai saber onde está porque vai aparecer as moscas. As moscas. O que é isso? Onde é que essas moscas? Não tinha mosca em casa? Pode ter certeza, tem algum pedaço de carne com marca aí aqui em casa. Tem alguma coisa podre lá. É assim que o diabo é chamado: Beelzebul, Senhor das moscas. A Bíblia diz que a glória de Deus buscou esse espírito que estava lá dentro do
cemitério, tinha abrido uma cova, deitou no esquife junto com o morto, e o camarada estava lá como se fosse na cama dele, porque ele tinha uma legião. Alguém já viu uma manifestação de uma legião aqui? Já viu lá? Já viu? Eu já vi, mas eu não quero ver. Nem quero. Não tenho nada com legião. Porque eles dão trabalho. Legião dá trabalho. Tá bom? Ah, irmão, mas eu sou de Jesus. Daí que você é de Jesus? Daí que você é de Jesus? Já olha para você e para mim e sabe que você é carne. Você não é espírito ainda. Tá bom? Você é carne. E eu vi legião de uma menina de 16 anos sugar de nós das 11 da noite até as 5 da manhã para nós expulsar uma legião que estava botando AIDS no corpo da menina de 16 anos. Das 11 da noite até as 5 da manhã, expulsando o demônio. Isso é legião. A legião não se entrega como esses demônios que caem por aí ou caem por ali, lá. Tá bom? A legião você expulsa uma e entra outra. Expulsa uma e entra outra. Expulsa uma e entra outra. E ele vai dizer para você, vai expulsando. Nós somos muitos. Somos muitos. Pode passar. Bom, quando Jesus chega, a luz de Deus, a energia do poder de Deus vai lá no sepulcro e toca agora no demônio. E quando a luz toca, ela prende. Ela acorrenta. O diabo, se ele ficar